Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Zá e hoje eu vou explicar tudo sobre o ascendente e vou dar também um passo a passo para você conseguir interpretar o seu. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, para interpretar o ascendente não adianta olhar só o signo que ele tá. É preciso ver várias outras coisas, principalmente se você quiser aprofundar a sua leitura. Mas antes de chegar nisso, vamos entender o que é o ascendente. E o ascendente é um ponto do mapa que é definido a partir do grau e do signo que estava subindo no horizonte no momento exato do seu nascimento. E como o ascendente é a cúspide da casa 1, é ele que define todas as outras casas. Isso é muito importante para a gente entender o ascendente, né? Porque olha só, as casas representam o nosso campo de experiência dentro do plano terreno, né? Da Terra. Não é à toa que as casas são chamadas de casas terrestres. E é no ascendente que a gente tem o nosso primeiro contato com o mundo, que é através do nascimento. E sempre quando a gente tem contato pela primeira vez com alguma coisa, é a primeira impressão que fica. Então, se um bebê nasce com ascendente em aquário, a impressão de mundo que ele vai ter vai ser aquariana. Então ele acaba absorvendo essa impressão e reproduzindo ela a vida inteira. E é esse que é o pulo do gato para entender como que o ascendente funciona. Na verdade, como que o mapa natal inteiro funciona. Mas falando de uma forma bem simples e bem prática, o ascendente representa basicamente 5 coisas. A primeira coisa é a forma como a gente enxerga o mundo, justamente porque o ascendente é o nosso primeiro contato com o mundo e, consequentemente, a impressão que a gente tem de mundo. E uma analogia bem legal sobre isso, e que é bem conhecida na astrologia, é pensar o ascendente como se ele fosse uma lente, né? Porque ele estando aqui na nossa frente, a gente enxerga o mundo através dessa lente, né? Desse ascendente. Então, passando aqui para o exemplo dos signos, a lente de Leão é uma lente bem dourada, né? Bem brilhante, porque o Leão enxerga a vida com esse brilho. A lente de Peixes já é uma lente que não é muito nítida, né? É uma lente mais embaçada. A lente de Gêmeos é aquela lente que amplia o campo de visão. E por aí vai. A segunda coisa que o ascendente representa é a forma como nós nos portamos no mundo. E isso é uma consequência do que eu acabei de comentar, né? Porque se eu enxergo o mundo de tal forma, eu vou acabar me portando dessa mesma forma, né? Então a nossa visão de mundo define o nosso comportamento. Então, por exemplo, se eu enxergo o mundo de maneira séria, eu vou acabar me portando como uma pessoa séria, como uma pessoa sóbria. Se eu vejo o mundo como uma festa, vou acabar me portando como uma pessoa mais despojada, né? Mais de bem com a vida. Já a terceira coisa que o ascendente representa é a forma como as pessoas nos veem. E o interessante disso é que a visão que as pessoas têm da gente não é uma coisa aleatória, né? Que a gente não tem controle. A visão que as pessoas têm da gente depende exclusivamente da forma como a gente se porta no mundo, que foi o que eu acabei de comentar aqui no item 2. Então, se as pessoas têm uma visão X da gente, é porque a gente se comporta dessa maneira X. O ascendente fala também das primeiras impressões. Então, quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, a princípio ela mostra mais o ascendente dela. Só que aí, com o tempo, né, com um pouco de convívio, você já vai conhecendo mais a pessoa e percebendo lá os outros posicionamentos do mapa dela. Dizem também que o ascendente é a nossa máscara, né? E eu não me sinto muito confortável de falar isso, porque soa algo meio falso, né? Parece que a gente tá mostrando uma coisa que a gente não é. E o ascendente não tem nada disso, né? Porque o ascendente é a nossa marca pessoal no mundo. É o eu inserido no mundo, né? Faz parte da gente, é natural da gente. Então falar que o ascendente é uma coisa falsa não tem nada a ver. Já a quarta coisa que o ascendente representa é a forma como nós começamos as coisas. Justamente porque o ascendente é o que dá início às 12 casas. Então, por exemplo, um ascendente em Áries começa as coisas de forma mais impulsiva. Um ascendente em Touro começa as coisas com mais cautela, né? Com mais prudência, com planejamento. Já a quinta e última coisa que o ascendente representa é o corpo físico, né? A nossa saúde. Porque o ascendente é o eu inserido no mundo, é o eu inserido aqui na carne. Então, através do ascendente, a gente entende como o corpo funciona, como que esse corpo é. Então, será que esse corpo aqui é um corpo mais forte ou é um corpo mais frágil? Será que ele tem bastante energia, bastante vitalidade para encarar a vida? Será que esse corpo aqui é um corpo mais permeável ao que está externo a ele? Ou será que ele é mais impermeável? Então, todas essas questões o ascendente responde. E agora que a gente já sabe o que é o ascendente, vamos fazer aqui o passo a passo para a gente entender direitinho como que interpreta ele. E o primeiro passo para interpretar o ascendente é, obviamente, né, ver o signo que ele tá. Porque o signo vai dar aí as características básicas desse ascendente
ascendente e vai dar também uma direção aí pra gente. Já o segundo passo para interpretar o ascendente é analisar o regente do ascendente. Mas o que é isso, né? O regente do ascendente é o planeta que rege o signo que o ascendente tá. E se você não sabe os regentes dos signos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma listinha lá para você poder consultar. O regente do ascendente é o planeta responsável pelo ascendente. Então, analisar o posicionamento dele dentro do mapa é indispensável. Então, a gente precisa ver em que signo esse regente tá, em que casa que ele tá, se ele tá recebendo aspecto de algum outro planeta, porque tudo isso vai adicionar mais informações ainda para o ascendente. Então, por exemplo, se o regente do meu ascendente é Marte e ele tá em Aquário na casa 4, eu posso incluir no meu ascendente um pouquinho das características de Aquário. Os assuntos da casa 4 também, de alguma forma, vão ser relevantes para minha visão de vida. E se esse meu Marte está recebendo uma quadratura de Plutão, Plutão também vai ser um planeta muito presente na minha vida. Então é mais ou menos assim que a gente analisa o regente do ascendente. Já o terceiro passo para interpretar o ascendente é ver se tem algum planeta dentro da casa 1, porque se tiver, ele vai influenciar muito o ascendente. Então, por exemplo, um Saturno na 1 vai fazer a pessoa se cobrar horrores, mesmo que ela tenha um ascendente mais tranquilo, né? Um ascendente em Sagitário, um ascendente em Libra. Uma Lua na casa 1 traz instabilidade para a pessoa, mesmo que ela tenha um ascendente mais estável. Uma Vênus na casa 1 traz um charme absurdo para a pessoa. Então, interpretar o ascendente junto com os planetas na casa 1 é essencial. Mas se você não tiver nenhum planeta na casa 1, não tem problema, né? Porque aí é só ver os outros passos. Já o quarto e último passo para interpretar o ascendente é ver se ele recebe aspecto de algum planeta, porque isso também influencia bastante no ascendente. Não tanto que nem os planetas na casa 1, mas ele também tem uma influência aí bem relevante. Então, por exemplo, um ascendente que recebe aí uma quadratura de Urano vai ser um pouquinho mais nervoso. Um ascendente que recebe uma quadratura de Marte vai ser mais irritado. Uma pessoa que tem aí um trígono de Vênus ao ascendente vai enxergar a vida com mais beleza, né, de uma forma mais artística. Então, gente, interpretar o ascendente não é tão simples assim. Não adianta ver só o signo que ele tá, né? Tem aí um monte de coisa. Mas a astrologia é assim mesmo, né? É complexo, é difícil, mas quanto mais você se aprofunda, quanto mais você estuda, mais respostas ela te dá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e também ativar as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!